perguntaram ao Senhor: são poucos os que são salvos? E a resposta de Jesus foi: esforçai-vos, esforçai-vos. A palavra esforçar-se significa fazer força. Amém? O reino de Deus é conquistado pela força. E se alguém quer ser salvo, não deve ficar omisso, não deve entrar nesse mundo de omissões, nesse conforto pessoal, porque a resposta de Jesus é a nossa resposta. Ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta. Qual porta? Isso, a porta estreita. Porque muitos, ele disse, eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, na verdade, a salvação, ela é um bem, é uma dádiva de Deus para que todos se salvem. Muitos vão procurar, mas nem todos vão alcançar a salvação. A diferença é que aqueles que procuram, eles devem se esforçar para alcançar, devem fazer uma força sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque não mexe com o corpo, mexe com a alma. Diga para o seu irmão: você não é um corpo que possui uma alma, você é uma alma que possui um corpo. Amém? Então, como uma alma que possui um corpo, quando o teu corpo físico vai, você permanece. Quando alguém falece, o que é que nós dizemos? Aonde está o corpo? Nós não dizemos onde está a alma. Aonde vai ser velado o quê? O corpo. E o corpo, ele é colocado lá no local do enterro, e você vai embora e deixa lá o corpo, mas a alma não fica lá. A alma do homem, ela tem uma característica de Deus, ela é eterna. Então, quando o corpo se vai, a alma, ou ela será levada para um lugar onde o Senhor designou, ou para onde vão todos aqueles que praticam a iniquidade. E aí no versículo que nós lemos, ele diz aqui, versículo 27: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Esse é o lugar para onde você não deve ir, para onde a sua alma não deve ir. E Jesus, ele empreendeu toda a força para que para lá você não vá. Amém? Mas quem não fizer força para entrar no reino, quem não subjugar a sua carne e realmente buscar de forma espiritual a salvação, de uma forma notória na sua vida, vai perder. Jesus disse assim: olha, quem não perder sua vida, não vai ganhar. Mas quem quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. Amém? Então é uma troca, sim, é uma troca que você faz, não com Deus, mas com teus próprios valores pessoais. Você vai ter que olhar para dentro de você e ver o que realmente você está disposto a sacrificar pela tua própria alma. Às vezes, irmãos, é difícil a gente perceber que nós somos os maiores algozes da nossa própria alma. A gente bota a culpa no diabo, no vizinho, no marido, na esposa, nos filhos, nos pais, pela nossa frieza, pela nossa inconstância. Mas na verdade, quando Jesus fala da salvação, ele fala que nós temos que deixar tudo e todos para alcançar o reino de Deus. Amém? Buscar primeiro a sua justiça, para que todas as coisas lhe sejam acrescentadas. Primeiro é o reino de Deus. Aí você fica pensando assim: poxa, mas é difícil buscar primeiro o reino de Deus quando nós temos tantas coisas para fazer ao mesmo tempo. Verdade, verdade. No entanto, se você não focar no lugar certo, que é Cristo, você vai perder a sua alma. Olha só, essa questão é tão fundamental. Abra aí, por favor, em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão aonde?
em Cristo Jesus. É um nível, é um ponto espiritual que nós temos que alcançar. Eu já vi uma entrevista com um cara que ele subiu aquele Everest. Irmãos, ele passou anos da vida dele se preparando para subir o Everest. E a primeira vez que ele subiu, ele quase morreu. Ele teve um problema no pulmão, ele teve problemas sérios, ele teve que ser tirado às pressas, porque ele teve uma reação ao frio enorme, quase morre. E aí, depois de vários dias numa UTI, no hospital, depois de ter quase morrido, ele sai do hospital e a primeira coisa que perguntaram para ele é: o que você vai fazer da sua vida agora? Vou subir o Everest. E ele começou a se preparar de novo para subir o Everest. E na segunda vez que ele foi subir o Everest, imaginem vocês, ele passou mal de novo. E deu um avalanche. E ele quase morre do avalanche. Então ele sai de lá, expressa novamente para o hospital todo quebrado. E aí, todo quebrado, engessado, na casa dele, a família dele chega para ele e diz assim: agora você criou juízo, né? Agora você não vai mais fazer essa loucura. O que é que você vai fazer da sua vida a partir de hoje? Ele disse: a partir de hoje eu vou me preparar mais ainda para subir o Everest. Olha que coisa. E aí ele ficou curado dos ossos quebrados. E depois de muita fisioterapia, depois de muito tratamento, o cara vai subir o Everest agora com a experiência e a eficiência de alguém que já quebrou a cara 2 vezes. E na terceira vez que ele sobe o Everest, irmão, na terceira vez, sabe o que é que ele consegue? Quem sabe? Outro problema. De novo não deu certo. De novo ele tem que descer com problemas de saúde, não consegue respirar. Tamanho quanto mais sobe, você sabe que o ar fica rarefeito. E ele não consegue chegar lá. E aí ele descobre, na sua incapacidade de subir, ele vai descobrindo as suas fraquezas. Ele vai trabalhar finalmente com a experiência da terceira tentativa. Ele vai perceber o que foi que ele não conseguiu fazer nas outras 2. Na terceira ele percebe que ele trabalhou bem no seu corpo para subir, mas ele não preparou a sua mente para subir. Ele não preparou a alma dele para subir. Então, naquela feita, ele agora diz para ele mesmo: eu vou subir, mas dessa vez eu vou subir com a consciência de quem já chegou lá. Amém? De quem não vai descer sem o resultado. E aí ele trabalha isso durante vários tempos e sobe, irmão. E dessa vez sobe e consegue realizar o seu sonho. Amém? Então, todos nós que dizemos que queremos ir para o céu, nós deveríamos pensar quantas vezes o pecado nos derrubou, quantas vezes o mundo te tirou do foco, quantas vezes você no caminho adoeceu emocionalmente, adoeceu espiritualmente, adoeceu fisicamente por causa de avalanches da vida. E muitos, em vez de se levantarem novamente para poder alcançar o alvo que é Cristo, em vez de ter essa visão de Deus, simplesmente desistem pelas tentativas frustradas. Nós temos muitos cristãos ou crentes frustrados por causa das más tentativas, ou seja, de tentativas que não foram feitas com a experiência e com a força necessária. Pergunta para o seu irmão: quantas vezes você empreendeu a força e a experiência necessária para acessar o reino de Deus, para alcançar a justiça divina, para perquerer de Deus algo que realmente seja fundamental para a tua salvação? Quantas vezes você, de uma forma inexperiente, inóspita, você simplesmente diz que vai à igreja e que vai para o céu porque se converteu, porque levantou uma mão, mas a tua vida se torna sempre aquela avalanche. Você está sempre descendo, está sempre retrocedendo, e isso talvez seja uma frustração para muitos. Mas eu queria hoje lembrar você que Deus fez na vida de muitos. Olha só, eu já, assim como diz aqui o texto, né? Abraão, Isaac, Jacó, tal, José. Quando a gente fala esses nomes, não é bonito falar? Falar em Abraão, falar em Isaac, falar em Jacó, falar em José, falar em Daniel. Mas olha o que foi que Abraão fez. Quando a gente ora assim: Senhor Deus de
Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, né? Deus de Daniel, é muito bonito. Mas será que nós entendemos o que estamos falando? Por que nós falamos do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Daniel e não falamos Senhor meu Deus? Senhor, Tu és o meu Deus. Porque quando você olha para Abraão, e a Bíblia diz, olhai para Abraão, quando você olha para Isaac, quando você olha para José, você não vai ver neles homens fracos, homens débeis, homens insensatos, homens inconstantes. Você vai ver homens que não retrocederam. Imagine só o que Deus ordenou a Abraão e ele realizou. Olha o nível que Abraão subiu. Você sabe que para um homem de 75 anos de idade sair do seu conforto pessoal, da sua família, da sua terra e ir para um lugar que ele nem sabia onde era, somente uma fé real. Então Abraão é um exemplo de quem arrisca sem medo. Vai ver a vida de José. Foi vendido pelos irmãos. Imagina você ser vendido pelos seus irmãos. Mas toda a experiência que José passa, vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos, espancado pelos irmãos, entrega aos ismaelitas. Dos ismaelitas vai para a casa de Potifar. Da casa de Potifar ele vira uma verdadeira bola de ping-pong, né? Só sofrendo cárceres. Na casa de Potifar ele vai para o cárcere de Faraó, injustiçado pela mulher de Potifar. Lá dentro do cárcere ele sai de lá exaltado, porque em todos os percalços da vida, em todas as avalanches que aconteceram na vida de José, você não vai ver José reclamando, murmurando ou retrocedendo. Você vai ver um José dentro do cárcere sendo o melhor funcionário para o carcereiro. Você vai ver ele na casa de Potifar sendo o melhor funcionário de Potifar. Você vai ver que José se torna o melhor funcionário de Faraó. Amém? José desceu para subir. Abraão sai da sua terra, desce, perde tudo, deixa tudo para trás para subir na glória de Deus, para ser exaltado por Deus. Você vai ver a vida de Jacó, tudo que ele passou, para depois subir, amém? Para crescer, para prosperar. Vai olhar para a vida de Daniel, um cara que estava lá na corte de Nabucodonosor, sofrendo o que sofreu, tendo que fazer um jejum. Quem já fez jejum aqui? É bom fazer jejum? Claro que não. Claro que não. Passar fome, comer é a melhor coisa que tem. Sim ou não, pessoal? Né? Comer é muito bom. Então você olha para aquela picanha toda, né? Eu me lembro logo do coronel. Você olha para aquela picanha lá toda, né? Aí você diz assim, rapaz, eu não quero não, vou comer só um punhado de farinha. Mentira, você quer a picanha. Você quer a picanha porque é bom. Então imagina que Daniel está lá na corte de Nabucodonosor, no Império Babilônico, e ele vê a picanha na frente dele e diz, não, eu quero legume e água. E durante 3 anos, ele resolve fazer um jejum para Deus. Durante 3 anos, ele rejeita a comida consagrada aos ídolos babilônicos, porque ele não iria dar nem o organismo dele para aqueles ídolos. Ele não iria permitir que nada consagrado, nada imundo entrasse pela boca dele. Amém? Então já começa por aí a vida de Daniel. Já começa que ele está subjugado a uma coisa que era muito, mas muito desigual para ele. E durante 3 anos ele exalta o Senhor. Ao final dos 3 anos, ele revela tudo o que Nabucodonosor perguntou para ele. E aí ele é exaltado por Nabucodonosor. Depois você vai ver esse mesmo homem na vida do filho de Nabucodonosor, Belsazar, revelar a escrita numa parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E Deus dá a ele essa excelência de conseguir enxergar o que ninguém enxerga, de perceber o que ninguém percebe, porque durante toda a avalanche da vida de Daniel, ele se manteve em pé. Amém? Ah, bispo, mas não doeu? Doeu. Ele não chorou? Imagine alguém viver com legume e água 3 anos. Imagine alguém ter que passar humilhações, sair da sua terra, da sua parentela e viver na humilhação, nas chibatas, sofrendo, apanhando. Mas isso não fê-lo ser um homem revoltado, rebelado, esfriado, não fê-lo ser um homem desviado. Imagine como é que as pessoas hoje
elas dizem Deus de Abraão, Deus de Daniel, mas qualquer gripezinha, qualquer probleminha, qualquer terrinha que vem para cima dos pés, já para ele já é uma grande avalanche. Qualquer coisa é motivo para esfriar, para desviar, para se afastar. Sim ou não, pessoal? Não há uma constância. E aí, Daniel, ele é posto na época do rei Dário, ele é colocado dentro da cova dos leões, porque não deixou de orar ao Senhor. E isso não fez com que ele borrasse nas calças, não fez com que ele ficasse desesperado. Ele entra e ele se senta do lado dos leões. E pela manhã, quando Dário chega e diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso do Senhor Deus, a quem tu serves continuamente, para quem tu ora, dar-se-ia o caso dele ter te livrado dos leões? E aí faz aquele silêncio, e de repente Daniel, bem calmamente, eu acho que ele tinha acabado de cortar as unhas lá dentro, talvez ele tivesse até cortado as unhas dos leões tudinho também, entendeu? Já tinha brincado, gatinho, miau, miau, miau com os leões. Depois disso tudo, ele diz: sim, tranquilamente, meu Deus me livrou, amém? Estou aqui tranquilo e calmo. E alguém abre a jaula, ele sai lá de dentro, tranquilo e calmo. E quando os caras que fizeram ele entrar lá, que fizeram injustiça com ele, entram, os leões devoram. Por quê? Porque ele era um homem de Deus, amém? E o que é de Deus ninguém toca. Diga em nome de Jesus. Irmãos, quando Jesus foi questionado sobre a entrada no reino, sobre a salvação, ele disse: esforçai-vos no caráter, na personalidade, na força interior. Ele está falando para que nós assumamos uma posição na vida. Porque avalanche na vida todo mundo tem, problema todo mundo tem. Quem aqui não tem problema? Quem não passa por dificuldades? Quem não tem afrontas? Quem não tem um parente doente? Ou quem não já adoeceu? Quem não sofreu uma batida de automóvel e teve que ficar sem o seu carro? Quem aqui não já passou por perrengues em várias áreas do casamento, né? E tem sofrido inclusive traições, né? Quem aqui já não sofreu tanta coisa ruim? Irmãos, tudo isso não serve, não derruba, não afasta aquele que está ligado com Deus, aquele que tem uma visão na salvação. A salvação jamais é posta de lado por causa de nada dessa vida, amém? Olha o que ele diz aí em Romanos capítulo 8, versículo 1: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vai aí agora comigo para o versículo de número 31. Aliás, perdão, antes do 31, o versículo 18, por favor. Diz assim, ó: porque, olha o que Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, diga sofrimentos, do tempo presente não podem o quê? Ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Entende ou não entende? Então não importa se você é acusado, perseguido, se falam mal de você, não importa, sabe por quê? Porque quem te justifica é Deus, amém? Eu há muito tempo atrás, eu era daquela pessoa de me incomodar com o que os outros falam. Eu hoje já não me incomodo mais. Por que eu não me incomodo? Porque se Deus é por nós, quem será contra? Se é Deus que nos justifica, quem pode nos condenar? Amém? E veja mais: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, pessoal? Hein? Quem será a tribulação? Será que você vai se separar de Deus por causa da tribulação? Será que você está frio por causa de tribulação? Será que você não crê mais em nada? Você secularizou a sua própria igreja, a sua religião, por causa dos problemas? Por causa do mau testemunho dos outros? Ah, porque fulano, beltrano, não importa, irmão.
A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Veja, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? O que é angústia? Não é depressão? Qual o mal do século? Não é a depressão, pessoal? Sim ou não? Imagine alguém na Bíblia que teve depressão. Quem pode dizer um nome na Bíblia de alguém que teve depressão? Elias teve? Teve. Quem mais? Quem mais sabe uma pessoa na Bíblia que teve depressão? Jeremias, Moisés, quem mais? Jesus. Ixi, Jesus. Lá no Getsemane, a Bíblia diz que a dor dele, a angústia dele era a angústia da morte. Irmãos, ele suou pelos poros sangue. Você sabe que é uma reação que nós temos quando a depressão é profunda? Os poros exalam sangue. Então, você pode falar em depressão, mas a depressão que Jesus teve lá no Getsemane foi muito forte. E mesmo diante daquela forte depressão, daquela angústia opressora, o inimigo estava lá, do lado dele, lá gritando no ouvido dele, porque ele ia passar pelo que ia. A Bíblia diz que ele permaneceu firme. Amém? Nem a morte pôde afastar Jesus do alvo. Moisés andou pelo deserto 40 anos, mas não se afastou do alvo. Não se afastou do alvo. Mesmo quando Deus disse: você não vai entrar na terra, você só vai olhar de fora, ele não se afastou do alvo. Imagine isso. Então, quando nós falamos dessa bênção de Deus, de que nós temos que estar firmes, olha só: nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nudez, perigo, espada, porque está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? E aí o que Paulo fala no versículo seguinte, estou eu bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Aí você fica inseguro: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Estou desempregado, estou não sei o quê. Você não sabe, as coisas do presente já são duras, você já está preocupado com as coisas do porvir, você já está na avalanche que não veio. Tem gente que entra nessa avalanche que ainda nem chegou. Meu Deus, hoje a avalanche caiu, foi forte, quase que eu morro, quase que eu me acabo, quase que dessa vez o diabo me leva, quase que dessa vez eu desisto do casamento, quase que dessa vez eu desisto de tudo. Imagina que está por vir. Imagina quando isso aqui piorar e você começa a pragmatizar a sua vida. Imagina quando o caldo entornar, né? Quando ele ficar mais grosso. Como é que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? Querido, Paulo disse: nem o presente e nem o porvir. Amém? Nada, para aquele que está focado em Deus, nada pode nos separar. Você pode vencer tudo através dessa profundidade de intelecto. Quando a sua fé diz para você: eu estou certo, estou bem certo, que nada, pode vir o que vier, eu não me afasto de Deus. Eu não deixo a minha vida com Deus, eu não deixo de estar na casa do Senhor, eu não deixo de servir o Senhor, eu não deixo de entregar a minha vida a Deus, eu não deixo de glorificar o Senhor por nada que venha acontecer. Isso é a fé que nós aprendemos que salva o homem. Então, voltando para o texto áureo, imagine alguém chegar para Jesus e perguntar: muitos vão se salvar? Não, porque muita gente não quer fazer o empenho, a força que Abraão fez, que Isaac fez, que Jacó fez, que José fez, que Jesus fez, que Daniel fez. Irmão, muita gente quer ficar na zona de conforto. Tem muita gente que está cansado, sobrecarregado, sabe de quê? De não fazer nada para Deus, sim ou não?
Tem gente que está fadigado de tanto sentar na igreja e não fazer nada. Tem gente que está fadigado pelos anos da sua idade religiosa, quando na verdade a Bíblia diz que nós temos que nos aperfeiçoar, nos aprimorar, até alcançarmos o dia perfeito. Amém? Abra a sua vida para essa realidade, abra a sua vida para esse propósito. Perceba o que Deus está te revelando. Não deixe que o teu coração te engane mais outra vez. Se as coisas não deram certo, se pelo caminho que você trilhou as avalanches te derrubaram, tente novamente. Se levante de novo. Se levante até o dia da tua vitória. Amém? Ah, bispo, mas eu pequei, será que Deus me quer? Irmão, pecado é assim como eu vou falar agora. Preste minha atenção. Vamos conjugar o verbo? Vamos lá. Eu, o que no presente? Fale, eu peco. Agora aponta para você e diga, eu peco. Agora olha para o irmão e diz, tu pecas. Agora olha para o outro irmão e diz, ele peca. Agora faz assim, nós, inclui eu, viu? Nós pecamos. Agora olha para o irmão lá do outro lado, o pessoal do outro lado olha para cá e diz, vós pecais, né? Aí como a gente não quer deixar tudo só na gente aqui, olha lá para fora e diz, eles pecam também. Vocês estão vendo? Pecado todo mundo tem. E a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado torna Deus um mentiroso. O problema não é o pecado que você cometeu ou comete. O problema é você colocar isso aí na frente da promessa de Deus. O problema é que você ama a iniquidade, você pratica a iniquidade de forma dolosa. Você sabe o bem que deve fazer e não faz. Você sabe que haveria de ter uma mudança, que haveria de ter uma mudança na sua vida. O que é que você faz? Você, apesar de conhecer Deus, de conhecer a palavra, de ter recebido o Espírito da santidade, você não quer se tornar aquilo para o qual Deus pré-ordenou você desde a fundação do mundo. Deus chamou não foi para você ser alguém ou mais alguém. Deus chamou para você ser reino e sacerdócio santo. Amém? Nessa campanha sobre sacerdócio santo, nós temos que entender que esse trabalho de Deus de salvar a tua alma depende muito mais agora de você do que de Deus. A parte dele, ele já fez lá na cruz. Agora é a sua vez de subir o Everest, de subir a montanha, de fazer o sacrifício. Bispo, eu não sei como, eu não consigo. Claro, se alguém aqui disser que está pronto para subir, se alguém disser que está pronto para ir para a glória, Jesus leva agora. Pronto, não tem nenhum, nem eu nem vocês. Porque nós amamos essa vida, sim ou não? Quem que quer morrer? Só quem for doido, depressivo. Ninguém quer morrer. Eu vinha conversando com a minha mãe dentro do carro, e mais outra pessoa, acho que era minha irmã. Aí a minha mãe brincando disse assim, engraçado, né? A gente fala de salvação, de céu, que quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Eu disse, exatamente. Ir para a glória deve ser um negócio maravilhoso. Mas enquanto a gente está aqui, a gente quer estar aqui. Sim ou não? Ninguém quer morrer. E isso é um sinal de sanidade. Por quê? Porque quando Deus te preparar para subir, você mesmo vai aceitar a ideia. Você mesmo vai dizer, rapaz, está na minha hora. Amém? É assim que Deus faz com aqueles que Ele prepara. A morte só é dolosa, só é difícil, só é dura quando pega alguém que está despreparado. E é ruim. Eu já fui como pastor, infelizmente é um negócio que a gente não pode evitar, né? Quando a gente tem que fazer um velório, um enterro, e aí aquilo que eu ouço de todo mundo, essa frase, agora está num lugar melhor, agora está com Deus. Todo mundo diz isso. O cara pode ser a pior das criaturas, a mulher pode ser a pior das criaturas, todo mundo diz a mesma frase: está com Deus, está melhor, né? Está lá no céu, né? O cara estava fazendo tudo errado, mostrando o corpo, fazendo maior esculhambação na televisão, morreu,
olha, agora ele foi para o andar de cima. Quem já viu isso? Ninguém diz o andar de baixo, ninguém diz foi para o inferno. Pode ser quem for, todo mundo diz que foi para o céu, que está do lado de Deus. Aí eu pergunto, será? Se fosse fácil assim, Jesus não tinha vindo para a cruz. Se fosse dessa maneira, aqui não estaria escrito, Jesus que falou, esforçai-vos, fazei força para entrar pela porta estreita. E por que estreita? Porque não é fácil, irmão. Se você está lá, todo inchadão, de soberba, de orgulho, você não entra nessa porta que você não cabe lá. Você vai ter que se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter do mau caminho. Amém? Você vai ter que entrar no jejum da vida espiritual de um cristão. Você não pode achar que você está pronto, mas você pode ter certeza de que o Deus que te chamou, Ele vai te levar até lá em cima. Amém? E para isso, bispo, o que é que eu tenho que fazer? Começa de novo. 0 velocímetro. Amém? Tentei. Parece aqueles carros, né, que está tentando pegar. Tentei. Esquece! O motor esfriou já. Vai lá e dá partida de novo. Vai com fé que o motor pega. A Mumu pegava sempre, né? Vai com fé que pega. Tem um irmão aqui que antes dele Deus dar uma benção de um caminhão, ele orava toda vez que ia botar a chave no carro, né? Ele já chegava assim, acho que ele até converteu mais por causa desse carro, porque toda vez que ele ia botar a chave já ia orando, né? Querido, com fé, tudo é possível aquele que crê. Mas você tem que se levantar amanhã, segunda-feira, com toda a certeza que Paulo está dizendo aqui. Estou bem certo. Nada que acontecer nessa segunda, nessa terça, nessa quarta, nessa quinta, nessa sexta, nesse sábado, nesse domingo, nenhum avalanche vai me afastar de Deus. Fique de pé. Põe a mãozinha no seu coração.